e falar um pouquinho do que foi a evolução do processo tributário ao longo aí da sua carreira. Gersina, é um prazer sempre falar sobre isso, porque é o nosso dia a dia, né? Nós temos que trabalhar de uma forma bem contundente para a defesa do contribuinte. Sim, eu fiz parte do Tribunal Administrativo de Impostos e Taxas de São Paulo e eu tenho essa visão não só de muita gente, as pessoas realmente às vezes vão para o TIT só simplesmente para compor o currículo, né? Então Sim. é mais aquela coisa, fiz parte do TIT. Não, eu fiz parte efetivamente de compondo Câmara e tendo questões lá sendo lidadas no meu cotidiano. Sim. Então dá para entender bem de que forma o fisco pensa ali. E o que interessa para nós é assim, lidar com esse pensamento do fisco e de que forma podemos trabalhar, e nós trabalhamos efetivamente de uma forma muito mais robusta, né? Porque ele dá um aparato, o processo administrativo, ele consegue dar o aparato para uma eventual judicialização, né? Então, se não conseguimos eliminar ele dentro do administrativo, que acontece, né? Ele dá para a gente um aparato para a judicialização. Ele alicerça o processo judicial, né? Vamos pensar assim. Totalmente. Isso. E antes um pouquinho, Dani, só para contextualizar, para quem está nos acompanhando, Sim. que a gente falou aqui do TIT, eu posso falar para o pessoal que o TIT seria como o CARF, vamos pensar assim, no estado de São Paulo? Sim. É isso, né? Para fazer essa analogia, para contextualizar para quem está nos acompanhando. Porque talvez até a gente sabe que no nosso canal tem advogados, tem contadores que acompanham os empresários. Então, às vezes, tem um advogado, um contador que é de outro estado e ele, só para contextualizar, o TIT, ele é como se fosse o CARF aqui do estado de São Paulo. Isso. Correto? É, isso mesmo. Perfeito. E ele tem esse papel, né? Então, o direito tributário, ele tem dentro de si a possibilidade de analisar toda a questão prévia. Então, antes de eu levar a questão para o judiciário, eu trago ela para dentro do Tribunal Administrativo. E trata tudo isso dentro de um processo administrativo, né? Que é o que você falou, que esse processo é a base da discussão judicial. Ali vai ser o alicerce de tudo que eu vou tratar no judicial. Correto? E assim, ele traz de uma robustez imensa, né? Então, assim, por que isso? Porque ele traz as provas, a gente constrói muita coisa ali, a gente constrói, ele volta muitas vezes, o que eu chamo de vai e volta porque eu faço perícia, né? Eu faço diligência. Então, o que significaria uma diligência? O fiscal falando novamente dentro da autuação de que forma ele atuou. E aí eu construo o meu aparato em relação a isso. Isso é fundamental dentro do processo administrativo. Então, um exemplo nosso, né, desses últimos tempos nós tivemos uma questão que estava sendo cuidada por uma outra pessoa, outros profissionais. Aí a gente começa a perceber que o negócio estava indo muito rápido dentro do Tribunal Administrativo. E, assim, só como uma consulta paralela, né, em relação àquilo que estava sendo trazido ali para o Tribunal Administrativo, né, pelo contribuinte, foi perguntado isso, né? Isso daqui está correto, isso daqui está fluindo. E a gente começou a perceber uma rapidez muito grande no próprio processo administrativo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar isso daqui, mudar todo o percurso que está sendo analisado, porque a gente tem a ferramenta de falar assim, olha, está muito rápido ou não está, né? Ou porque isso está adequado. Se for viável para o contribuinte, vamos acelerar e acabar com isso logo, né? Mas tem casos que você precisa de trabalhar com o tempo, porque vai ser algo favorável para o contribuinte. Né? Geralmente não é favorável você terminar isso rápido. Eles querem, porque eles têm meta. Aí eu já fui de lá, eu sei disso. Você sabe como funciona. Então, a meta é a arrecadação. Né? Eu cravo números, né, para o fisco. E
nós temos o aparato de falar assim, vamos fazer diligência, vamos fazer perícia, vamos fazer prova nova, vamos falar vamos deixar esse fiscal falar de novo, porque o que ele falou não é interessante para a gente. Então, pode ser que a gente pegue ele no contrapé, e a gente pega. Acontece, porque ele pode se confundir, Entendeu? Não dá consistência à segunda fala do que ele falou na primeira, vamos pensar assim. Exatamente. Ou então a gente não sabe o que ele está falando, mas a autuação é gigante e o contribuinte chega com um número, né, porque isso influencia muito a vida dele, a gente ter números exorbitantes. Sim. A gente vai falar assim de uma auto de infração, a infração em si ela consegue ser dobrada com a multa e juros relacionadas a isso. Então é questão assim numérica muito grande. Muito pesada para o contribuinte. Pesado, né? Então a gente conseguir, né, nesse exemplo que a gente estava falando, voltar a questão e trazer novo aparato, novas provas, fazer voltar a diligência, fazer voltar o processo em si, isso é muito importante. Olha para vocês entenderem aqui na prática o que a Dani está falando aqui para nós. E olha a importância do que ela acabou de falar. Ela está falando o seguinte, que às vezes tem casos que o próprio advogado está correndo com a coisa. A impressão que dá é que quer acabar com aquilo logo, né? Não, quero se ver livre. Mas não é o caminho, porque ele tem que sempre pensar que o processo administrativo é a base. É ali que o contribuinte vai construir toda a sua oratória, vamos pensar assim, todo o seu diálogo, construir todas as suas provas, vai traçar toda uma dinâmica de defesa, porque se caso não tenha sucesso no administrativo, é isso tudo que vai respaldar uma discussão no judiciário. Então, olha o que a Dani está falando. É importante, muitas vezes, até um fiscal que já falou no processo, você fala, não, eu quero que esse fiscal fale de novo. Eu quero fazer uma perícia, eu quero juntar a prova X, eu quero juntar o documental, porque isso tudo vai dar uma base para um processo judicial. Então, olha a importância do processo administrativo. E que não é muito bem cuidado, né, Dani? A gente vê muito na prática chegar para nós o processo administrativo e tem casos que até o próprio, a gente já viu o caso do próprio empresário, né? Fazer uma defesa ali, responder um fiscal. E aí, Dani? O que você me fala de uma situação dessa? Um empresário que toma uma decisão de uma situação tão importante de não buscar um profissional adequado. Na verdade, não é um caso esparso, não. Aleatório, né? Ele é, assim, a unanimidade, vamos dizer, porque ele acha que está economizando uma defesa, né? E ele toma a rédea e faz a própria defesa no processo administrativo. Muitas vezes, isso daí é o quê? O insucesso do processo, né? Tiro pela culatra. Exatamente. E um empresário que tem essa noção e que sabe que isso deve ser cuidado, que um processo administrativo deve ser cuidado, né? Desde uma impugnação até um recurso, né? E as outras instâncias aí dos recursos, tanto no CARF como nos tribunais administrativos, como nos tribunais municipais, tudo isso serve de aparato, né? E a gente tem essa noção de que isso realmente traz para ele, para o contribuinte, muito sucesso. Sim. E, Dani, talvez isso, e aí você me corrija se eu estiver errado, o profissional, né, o advogado, o tributarista, o profissional da área, ele tem uma história de que, um mito, né, de que é um profissional muito caro. Né? Então, o advogado tributarista vai me cobrar muito caro. E tudo é proporcional, não é isso? Porque o que a gente percebe é que, às vezes, as médias e grandes empresas sempre vão buscar bons profissionais para fazer as defesas. Isso acontece em empresas menores. E, com certeza, grande parte do público está nos ouvindo, até porque a maioria das empresas são do Simples e etc. Talvez, nesse momento, a pessoa, mas como que eu vou contratar um profissional desse? E os honorários eles são equalizados conforme o caso. Né? Então, não quer dizer que você, por exemplo, tem uma empresa pequena, eu não posso me dar o luxo de contratar um empresário desse.
E pode sim, porque é equalizado. É isso mesmo? É equalizado os honorários ou é um padrão? A gente qualquer situação, o valor já é X, ou equaliza? Como que é? Não, isso é totalmente conversável e totalmente percebido conforme a realidade de cada um. Ajustado a cada caso, né? Exatamente, né? E nós sabemos que muitas vezes é aquela economia que muitas vezes é porca, né? Então você não ir atrás, porque às vezes você faz assim por puro desconhecimento Sim. mesmo. E não ir atrás de um profissional traz depois um prejuízo muito grande para o processo em si, porque poderia ter sido abordado questões que são o nosso cotidiano.